muito grande. Eu quero colocar, meu amado, o tema dessa mensagem é o seguinte: ter a promessa de Deus não é tudo. Quantos aqui têm promessa de Deus? Eu tenho. Você tem promessa de Deus? Tem? Agora eu quero dizer que ter a promessa de Deus não é tudo. Eu quero mostrar isto à luz da palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, capítulo 2, no versículo 1. Está aqui minha Bíblia do lado, estivemos lendo, pesquisando, que na direção de Deus, mas como eu sei que eu não vou conseguir ler na Bíblia, eu coloquei aqui esse lampião aqui aceso para me auxiliar. Diz assim, Juízes capítulo 2, está logo depois de Josué, se eu não me engano, é o 7º livro da Bíblia. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedendo que falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Amém. Os amados podem assentar. Meu querido, se nós fôssemos ler aqui, na verdade, isso não seria de fato uma pregação, seria mais um estudo. Quando nós lemos lá no livro de Juízes, no capítulo 1, nós vamos observar que Deus ordenara que o povo de Israel, ao entrar na terra de Canaã, eles deveriam arrancar, extirpar da terra todos aqueles povos, porque a medida da iniquidade daquele povo já havia despertado a ira de Deus. Eles foram pesados numa balança e Deus introduz Israel para desarraigar aquele povo e tirar aquele povo da terra. E Deus foi enfático ao afirmar para Israel: vocês não farão aliança com esses povos, vocês não terão esses povos como vizinhos, porque eles vos enganarão e os vossos deuses servirão de laços, de tropeço e engano para vocês. E enquanto Josué viveu, Josué travou as batalhas do exército de Israel. E no exército, durante a liderança de Josué, todo o povo tinha a promessa, que era a terra prometida. Mas a primeira desilusão com a promessa de Deus se deu quando o povo descobriu que a terra que Deus prometeu, que manava leite e mel, tinha no meio dela muito fel. Há muitos que vêm para a igreja e pensam que igreja é mamão com açúcar. Pensa que ser crente é só glória a Deus, é mistério, ripa no balai e bala house. Tem crente que acha que servir a Deus é somente dar glória a Deus, cantar, fazer louvores e eu volto para casa e está uma maravilha. Mas talvez não lhe disseram que todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador decretaram guerra
contra o mundo das trevas. Quando você veio para Jesus, você declarou guerra ao inferno, você declarou guerra a Satanás, você declarou guerra ao inferno e o mundo te odeia, porque você reflete a imagem de Deus na sua vida. Irmão, pode tirar o fundo musical, obrigado. Senão vai parecer velório aqui esse negócio. Daqui a pouco até eu estou cochilando. Tá bom? Agradeço aí. O som está ótimo, graças a Deus. Mas aí o povo descobriu que na terra que manava leite e mel, tinha gigantes. A primeira decepção dos 12 espias que vieram, trouxeram um recado. Falou, olha, povo, vou falar com vocês. A terra mana leite e mel. Ô glória! Ô bênção de Jeová! Agora espera um pouco, vou falar com vocês um negócio. A terra está assim de gigante. Tem homem de 3 metros de altura. Tem homem de 4 metros de altura. Tem homem lá que é tão grande, mas tão grande. Olha o tamanho da fruta que a gente trouxe. Alguém deve ter olhado, nossa, mas que melancia grandiosa que você trouxe de lá, Josué. Isso não é melancia não, meu filho, isso aqui é a uva. É a uva que tem lá. Mas lá tem gigante. E o problema é que quando nós vimos aquele gigante, nós parecíamos gafanhoto aos olhos deles. Irmão, vem cá. Eles pediram a opinião dos gigantes, o que os gigantes pensavam deles. Mas eles tinham um problema de o quê? Eles se viam como pequenos. Eles se enxergavam como pequenos diante dos homens grandes que haviam naquela terra. Deus prometeu que arrancaria todos aqueles povos. Não seria Israel que o faria na sua força, mas Deus faria por intermédio de Israel. E Josué trava batalhas, Josué, ele venceu, muitas vezes nós olhamos na Bíblia, as crianças ficam admiradas com Davi, vencendo Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura. Mas Josué, amados, ele lutou contra uma nação de gigantes. Você sabe o que é isso? Lutar contra um gigante é uma coisa. Lutar contra uma nação de gigantes é outra coisa. E Josué travou batalhas e guerras, mas Josué foi vencido pelo tempo. A morte alcançou Josué. Ficou agora um legado para a geração seguinte, dar continuidade ao projeto de tirar os inimigos da terra de Canaã. Porque Deus prometeu a terra prometida, mas não poupou o povo do trabalho. É por isso que eu digo para os irmãos, não basta você somente ter a promessa. Não basta você somente crer na promessa. Se você ficar ocioso, preguiçoso, acomodado, você não vai ver o cumprimento da promessa na sua vida. E nós olhamos que após a morte de Josué, no livro de Juízes 1, a Bíblia fala que Manassés não expulsou os inimigos da sua terra. E fala das outras tribos também, que não expulsou os inimigos da sua terra, conforme Deus havia dito para fazer. Além deles não expulsarem, eles descobriram uma coisa, a teoria da prosperidade naquela época. Meu irmão Mauro, mas que negócio é esse? A teoria da prosperidade, não é a teologia, é a teoria. Porque eles fizeram um acordo, vamos fazer o seguinte, Deus mandou a gente matar vocês, Deus mandou a gente tirar vocês dessa terra, mas vamos fazer uma coisa? Vocês pagam imposto para a gente. Vocês arrumam uns dólares para nós, vocês arrumam aí uns euros, umas libras esterlinas, uns reais, vocês arrumam aí uns iPhone, uns tablet, umas televisão de 55 polegadas e nós resolvemos o problema, tá bom? Vocês asseguram para a gente dinheiro e uma qualidade de vida melhor e nós fazemos aliança com vocês. Negócio fechado. E lá em Juízes vai dizer que eles fizeram acordo. Irmãos,
Nós somos chamados para lutar contra o mundo e o diabo, e não fazer aliança com este mundo e com o reino das trevas. Satanás não se preocupa com você cantando bonito na igreja. Satanás não se preocupa com você pregando bonito na igreja. Satanás não se preocupa você vindo na igreja. Satanás se preocupa quando você é crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus e tem o caráter de Cristo na sua vida. É aquele que não faz aliança com o mundo, é aquele que não cede ao pecado. Ele tem a promessa que vai entrar no céu e ele não faz aliança com o pecado nesse mundo. Aí o anjo do Senhor, em algumas traduções, na teologia nós entendemos isso aqui como teofania. O que é isso? É teo, Deus, fania, visão. É Deus tomando forma visível. Aquele anjo do Senhor que ali se apresentou, na teologia nós compreendemos que era o próprio Jesus se apresentando, porque muitos podem equivocadamente acreditar que Jesus passou a existir a partir do útero de Maria, mas lá João ele fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então o próprio Senhor se apresenta e diz, fala, olha, eu não jurei para vocês, eu não fiz aliança com vocês, que eu daria essa terra a vocês, que eu iria expulsar esses inimigos diante de vocês. Por que vocês não me obedeceram? Por que vocês fizeram uma aliança com esses povos? Por que esses povos ainda estão aqui diante de vocês? Por que vocês desacataram a minha orientação? Aí disse o Senhor, eu não tirarei esses povos diante de vocês. Eu os deixarei bem perto de vocês. Vocês serão escravos desses povos. E os seus deuses serão pedra de tropeço para vocês. Aí tem gente que diz que Deus não muda. Irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus promete, mas se você muda, Ele muda também a circunstância ao seu redor, meu querido. Deus prometeu que iria arrancar o povo, mas o problema de Israel é que o povo acomodou. O povo fez a fama e deitou na cama. O povo ficou agora de braço cruzado. Não queria mais lutar, não queria mais correr, não queria subir mais pelos montes, não queria enfrentar mais o sol, não queria enfrentar mais as lutas. O povo agora se acomodou. E o comodismo é um dos maiores perigos para aqueles que pretendem morar um dia no céu. É quando você não ora mais, é quando você não jejua mais, é quando você não santifica mais, é quando o mundo para você é relativo. Irmão, esse negócio é meio relativo. Eu acho que não tem problema, o pastor Luciano está exagerando. Eu estou fazendo faculdade agora, sociologia, filosofia, antropologia, e o pastor tem uma mente muito fechada. Aí nós vamos ver a era do relativismo, onde o que é pecado para um pode não ser pecado para o outro. Meu querido, o que é pecado lá nos dias de Josué, continua sendo pecado nos nossos dias. Deus não mudou porque a sociedade mudou. Deus não mudou porque alguém tem diploma. Deus não mudou porque os crentes se acomodaram. Nós somos a geração, amado, que vamos ver a volta do Senhor por sobre as nuvens. Eu tenho comigo essa certeza no coração. O trem está ficando estreito. A coisa está ficando apertada. Cada dia luta, dificuldade, aperto de todo lado. É morte, violência, crise. O Brasil pode, em qualquer momento, virar um barril de pólvora com sangue derramando para tudo quanto é lado nessa nação. E o crente desapercebido, não compreendendo o que está acontecendo à sua volta.
Eu quero te dizer uma verdade. O mal que você não combate, esse mal um dia vai te dominar. O mal que você não combate hoje, esse mal um dia vai te escravizar. Isso aconteceu com Israel. Nós vamos ver o período do livro de Juízes, quando o pastor Antônio Gilberto, com saudosa lembrança, ele era o consultor teológico das Assembleias de Deus, ele esteve em Valadares. Em uma das suas pregações, ele dizia que o livro de Juízes poderia ser intitulado como o livro dos maiores fracassos morais, políticos e espirituais de Israel. Só tem derrota, só tem fracasso. É moabita, é filisteu, é todos aqueles povos ali dominando, escravizando Israel. Israel debaixo do chicote, Israel apoiando, Israel sendo humilhado. Israel agora volta para Deus, clama a Deus por misericórdia. Deus levanta um juiz. O juiz é levantado, e quando aquele juiz levanta, Deus dá vitória, e o juiz morre, o povo volta de novo a pecar contra Deus. Nós estamos vivendo esta era, meu querido. Nós somos a geração que vai ver a volta do Senhor por sobre as nuvens. Eu tenho esta certeza, esta convicção. Mas, por outro lado, eu vejo uma geração acomodada, uma geração ociosa, uma geração que fez a fama e que acha, porque é membro de uma instituição, porque acha que tem uma carteirinha de membro, porque acha que canta, porque acha que prega, ele já está apto para receber a promessa de Deus. Mas eu quero dizer que a promessa de Deus, ela não é tudo na sua vida. É preciso haver atitude, é preciso haver coragem, é preciso haver determinação. Não pensa você que você venceu o diabo uma vez e o diabo vai se dar por vencido. A palavra do Senhor nos afirma que o diabo é tão atentado, tão perturbado, mas tão endemoniado, que ele foi tentar o próprio Filho de Deus, lá em Mateus capítulo 4. 40 dias e 40 noites o diabo tentando a Jesus, tentando que Jesus pecasse. E Jesus o resistiu pelo poder da palavra. E a Bíblia fala, Mateus fala, Lucas afirma que o diabo se ausentou dele por um período de tempo, procurando uma ocasião mais favorável. Sabe o que é isso? O diabo não desiste de te levar para o inferno com ele. O diabo não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar você com ele, rapaz. Ele quer levar você com ele, moça. Eu me lembro, quando eu era ainda recém-convertido, nos anos 93, 90, 93, quando o Senhor me alcançou, armaram uma arapuca e uma cilada para mim. Eu gostava de forró, carnaval, trio elétrico, dança de salão, porque eu não nasci crente não, irmão. Eu já aprontei poucas e boas aí fora neste mundo. Conheço malandragem, pilantra, conheço aqueles camaradas que vêm com aquela barba de calango para dentro da igreja, tentando seduzir algumas moças desapercebidas, que se fazem de ovelha, mas na verdade não é ovelha, é lobo vestido de ovelha, dentro da casa de Deus, porque há pessoas na casa de Deus que não foi Deus que colocou, foi o diabo que pôs. Ai, mamãe, você está exagerando. Não estou exagerando, não. A parábola que Jesus fala do trigo e o joio. Quem plantou o trigo? O dono da propriedade. Quem plantou o joio? Naquela propriedade, o adversário do dono da propriedade. Qual era o objetivo dele? Causar confusão, engano. Então, meu querido, nem todos que estão na casa do Senhor foram colocados pelo Senhor. Há pessoas que estão na casa de Deus, eu não digo aqui nesta igreja, mas em muitas igrejas, há pessoas que estão enviadas pelo diabo com espírito de sedução, espírito da imoralidade, espírito da sensualidade, o espírito do engano, o espírito da confusão, o espírito da fofoca, o espírito, meu irmão, que vem do inferno para causar confusão e perturbação na igreja. Eu me lembro que naquela ocasião,
quando eu ainda recém-convertido, nos meus primeiros passos na minha caminhada, a minha mãe, juntamente com a minha tia e as minhas irmãs, fizeram um pacto, uma aliança entre si, que chegou uma jovem que eu conhecia bebezinha, pequena, mas os anos se passou e ela se tornou uma jovem formosa, bonita, loira, dos olhos azuis, corpo parecendo um manequim de passarela, e dizia estar apaixonada comigo. Vai no marido, um negão feio, baixinho, beiçudo, cabelo torrado, e um mulherão daquele dando de cima. Aí você pode achar, tô por cima da carne seca, né? Não, meu querido, o diabo, quando quer te derrubar, primeiro ele enche a tua bola e faz você achar que você é alguma coisa. Primeiro o diabo vai encher a sua bola e falar, você tá por cima, rapaz, as mulheres tá doida com você, tá todo mundo de olho em você, tu canta como ninguém, tu prega como ninguém. A primeira coisa que o diabo faz é encher a bola do pobre miserável. E aquela menina estava lá em casa. A minha mãe saiu, minha tia saiu, minhas irmãs saíram, e eu fiquei só com aquela menina dentro de casa, com um short que não tampava quase nada. E dizendo, eu tive um sonho com você essa noite, que eu tenho até vergonha de te contar o que foi que eu sonhei. Eu olhei assim e falei, Jesus, me dá graça. Irmão, pensa numa luta que a carne do negão aqui, do irmão Mauro, estava quase saindo do osso. Quase que fica só o espírito. Quase que a carne pula e pega, irmão. Porque leão não gosta de couve. Leão não gosta de alface. Leão não gosta de chuchu. E nem de vegetal. Leão gosta de carne, é a natureza dele. E a minha natureza adâmica pecaminosa, ela ainda tinha e tem ainda prazer no pecado. Eu quero dizer, não brinca com a sua carne, não brinca com o sexo oposto, não brinca com os impulsos da sua sexualidade. Muita gente já foi para o inferno tendo a promessa de Deus. Que Deus me deu graça, resisti. Não vou falar que eu resisti bravamente, foi a graça de Deus na minha vida aquele dia. Aí no outro dia, conforme eu fiquei sabendo, minha mãe perguntou, e aí, minha filha, como é que foi a noite? O que aconteceu aqui? Nada, ele não quis nada comigo. Aí minha mãe, meu Deus do céu, meu filho agora virou boiola. Virou boiola. Era o pensamento dela. Agora eu pergunto para você, foi a primeira tentação que eu tive? Foi a última tentação que eu enfrentei? O diabo foi derrotado naquela ocasião. Mas ele voltou e volta em várias outras ocasiões, esperando um momento propício. O diabo está na espreita. O que a Bíblia fala? Que o vosso inimigo, o diabo, Satanás, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Eu quero dizer para a mocidade nessa noite, Satanás está de olho em você. Ele quer te derrubar. Ele quer te levar para o inferno. Ele não quer ir sozinho. Aí você vai dizer, eu tenho a promessa, eu tenho a marca da promessa. Virou cacueto de crente, repetir esse negócio. Eu tenho a marca da promessa e eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem em minha vida. Já vi muito crente morrendo no pecado. Conheço um que foi morreu. Pegou vários comprimidos daquele azul que compra na farmácia para fazer alguma coisa, fica turbinado. Estava nos braços da amante, tomou um daqueles comprimidos e morreu no ato. E era líder, estava à frente de uma igreja, mas estava no adultério, estava no pecado. Meu querido, eu quero dizer para você uma coisa.
Se você tem a promessa de Deus de ter o teu nome escrito no livro da vida, de participar do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus, diga não para o pecado e o diabo, o inimigo que está à sua volta. Não faça aliança com os teus inimigos, com o teu adversário. O mal que você não enfrenta, ele acaba te dominando no dia de amanhã. E eu falo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Muitos estão tendo batalhas ferrenhas contra o espírito da pornografia. Quando eu era mais novo, não estou tão novo, não estou tão velho assim, irmão. Não me achar que esse cabelo meio branco aqui está me denunciando, não. Vou fazer 50. Com coração de 20. Coração. A carcaça está deteriorando. Quando a gente queria ver alguma coisa, na época não era crente, Luciano, mais imoral, a gente passava na banca de revista. Olhava para um lado e para o outro, tinha a revista Playboy, tinha a revista Sexy, não é assim, irmão? Vocês já viram também. Vocês não nasceram, muita gente não nasceu lá cristão. Estava lá, você podia escolher. Tinha as famosas da Rede Globo, as famosas atrizes ali, tudo posando nua, ganhando 300, 500, 1 milhão de reais para mostrar aquilo que só o marido deveria conhecer. Hoje não, meu querido. Hoje, com um negocinho desse aqui na mão, dentro do quarto, tu faz miséria. Dá um tablet na mão, aí vão falar que a internet é do diabo. A internet não é do diabo. O problema está no dedo. O dedo escolhe páginas e imagens que você não deveria colocar diante dos teus olhos. O anjo do Senhor virou para o povo de Israel e disse: eu tinha promessa, fiz promessa para vocês, mas vocês não mostraram respeito, valor com aquilo que eu prometi para vocês. Vocês estão querendo mamão com açúcar. Vocês estão querendo que eu envie o anjo, os anjos, e os anjos vêm tirando todo o povo da terra de Canaã, e vocês vão entrando lá no bom e no melhor, sem fazer esforço. Sabe o que Jesus disse numa pregação dele? Ele diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus, ele é tomado à força. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que não é de mão beijada que você vai alcançar a promessa. Você tem a promessa de Deus? Tem. Quantos aqui são tentados a fazer aquilo que não gostaria de fazer? Quantos aqui? Levanta a mão, irmão. Tem gente que não levanta a mão, não. Paulo dizia o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. E ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí, irmão, me desculpa aqui, irmão, que eu estou na fase daqueles negócios de usar, depois de quase 50 anos, colocar aqueles aparelhos na boca, e essas borrachinhas rebentam, irmão, na boca da gente tem hora, e esse trem incomoda, que é uma maravilha, tá? Aí, Jesus, virando para o que Paulo está dizendo, Paulo, ele reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza, mas ele aponta que em Jesus ele estaria obtendo a vitória. Mas lá em Filipenses, do capítulo 4, no versículo 13, esse episódio que fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Está lá em Romanos. Prosseguindo no que Paulo fala no seu pensamento, ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13: se Cristo me fortalecer, olha aqui, se Cristo me fortalecer, eu posso.
suportar todas as coisas. Alguém lê e fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai encarar uma mulher para você ver se você consegue. Vai brincar com o sexo oposto para ver se você consegue. A Bíblia manda a gente resistir o diabo. A Bíblia manda a gente resistir o pecado, mas quanto à mulher e o sexo oposto, sabe o que a Bíblia fala? Foge! Corre! Sebo na canela! Não foi o que fez o irmão José? A mulher de Potifar? Botou todo mundo para fora. A mulher colocou a roupa mais sensual, irmão. E deixou só o José. Parecia os meninos dessa igreja, os meninos novos, bonitos, né? Os meninos apresentados, de boa aparência. E ela entrou um espírito naquela mulher de pombagira, irmão. Não sei se a pombagira entrou nela ou se ela entrou na pombagira. Mas a verdade é que aquele demônio agiu na vida daquela mulher e falou: José, saradão, bombadão, tô doido contigo, meu tchutchuco. Eu vou dar um jeito de botar Potifar lá procurar Faraó e vou botar a turma toda para fora. Vai ficar só nós dois aqui. E José olhou: está amarrado, em nome de Jesus. Sangue, você tem poder? Está amarrado. Aí, irmão, um dia José vai trabalhar, ele olha para um lado, não tem ninguém. Gente, cadê a casa? Todo mundo vazio. Aí vem de lá aquela mulher sensual, bonita, sedutora. E ela vai para cima de José. Irmão, a mulher estava com tanto desejo que nem Viagra despertava o desejo assim. A mulher estava com tanto desejo que ela partiu para cima de José. E ela foi tentando agarrar o rapaz e ele disse: me solta, me solta. E ela coloca a mão aqui e ele esquiva. E daqui a pouco ele deixa a roupa para trás, meu querido. E sai correndo. Ele tinha medo da mulher de Potifar, irmão? Não, ele não tinha medo da mulher de Potifar, não. Ele tinha medo da natureza dele, adâmica. Sabe por quê, irmão? Não é todo mundo que resiste um trem desse, não. Davi, olha o que Davi faz. Matou um gigante, matou um urso, matou um leão. Aí tinha a garota da laje, tomando banho em cima da laje. Davi não foi trabalhar e bateu os olhos naquilo, ficou: que é aquilo, meu Deus do céu? Aquilo que é mulher, rapaz? Aquilo que é um avião Boeing 747, rapaz? Não é aquele teco-teco que eu tenho aqui em casa, não? Quem é aquele pau de doido ali, rapaz? E fala: rapaz, aquilo ali é mulher de Urias, rapaz, aquilo é casada. Tem problema não, eu sou o rei. Eu posso, traz a mulher aqui. E Davi deitou com a mulher, irmão. Então quero dizer uma coisa: não basta ter a promessa de Deus. É preciso você resistir. Não faça aliança com o pecado. Não faça aliança com o diabo. O diabo diz para você que se você só olhar uma imagem de pornografia, não é pecado. Jesus, ele disse, o juízo dele, ele diz, a lei de Moisés diz: se um homem adulterar com uma mulher, ele será apedrejado. Pois eu vos digo que se um homem somente olhar para uma mulher e cobiçá-la e desejá-la, ele já adulterou com ela. Quem pensa que o jugo de Jesus, que Jesus ele é bonzinho demais, que não tem problema uma imagenzinha de pornografia, não tem problema uma mentirinha, não tem problema uma fofoca, não tem problema, está enganado. Eu poderia apontar para você uma lista enorme de pessoas que morreram com tal de não tem problema e não tem importância. Deveriam estar esperando o arrebatamento e estão esperando o juízo de Deus. Vão comparecer perante o grande trono branco de Deus. Amados, eu sei que essa mensagem não dá muito glória a Deus. Eu sei que essa mensagem ela jamais será pregada em Camboriú. Camboriú, irmão, é lugar de palhaço animador de plateia. Tem um palhaço que anima mais de 120 mil pessoas.
Ele não fala nada com nada, só fala que viu o anjo e que está tendo visagem, revelamento, e o povo sai pipocando, rodopiando e dando cambalhota, pirueta. E no final ele sai de lá com o mesmo pecado, no mesmo adultério, na mesma prostituição, na mesma lascívia, na mesma imoralidade. Agora, a mensagem da salvação é a mensagem igual a de João Batista. João Batista jamais pregaria em Camboriú. Com certeza alguém tomaria o microfone dele quando ele virasse para a plateia e chamasse o pessoal de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir do juízo vindouro? Quem ensinou vocês que vocês vão conseguir escapar do juízo de Deus? Quem diz para vocês que carteirinha de assembleiano entra no céu? Quem diz para você que filho de crente entra no céu? Quem diz para você que entra no céu? Entra se passar pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Se tiver palavra, se tiver compromisso, nós não devemos fazer aliança com o inimigo. Nós temos uma aliança com Deus que não pode ser quebrada. E o povo de Israel não combateu aquele mal. Amados, eu quero falar uma verdade com os jovens aqui, com os homens casados, com as mulheres, as irmãs, com todo mundo. Eu tenho uma natureza pecaminosa que habita dentro de mim. Teologicamente, nós chamamos de a natureza adâmica. Você sabe o que é a natureza adâmica? É aquela que você herdou de Adão. E ela começa a se manifestar com mais força e evidência quando você está começando a chegar nos seus 12 anos de idade. Janaína, que é pedagoga, sabe o que é isso, né, Janaína? Quando a criança chega na fase de 10 para 12 anos, o organismo dele começa a produzir hormônio. Quando ele está nos 14, 15 anos de idade, irmão, ele está explodindo de hormônio para tudo quanto é lado. Ele já começa a olhar para as meninas de uma forma diferente. Alguns impulsos e emoções começam a mexer com a cabeça dele. A moça também começa a ver uma mudança. Ela começa a se sentir atraída pela pessoa do sexo oposto. Quando não, pela pessoa do mesmo sexo, que é o que o diabo está fazendo aí. Ideologia de gênero, que Deus deixou 2 sexos. Você pode escolher qual dos 2 você quer. Ou então você pode ficar com os 2, você pode ficar com o homem, com a mulher. Hoje você é homem, amanhã você é mulher. É tudo de acordo com a conveniência. Essa natureza adâmica, ela habita na minha vida e ela habita na sua vida. Amém, querido? Paulo, ele diz o seguinte, que o espírito luta contra a carne. E a carne luta contra o espírito. E quando essa luta vai terminar? Depois de 40 dias de jejum e oração? Não. A Bíblia afirma que essa luta só vai terminar quando soar a trombeta de Deus. Oh, aleluia! Como for o dia do arrebatamento. Oh, aleluia! A trombeta vai soar sobre a voz de comando e os anjos de Deus virão e todos serão arrebatados. Aí eu vou pegar a irmã Maria José, neta da nossa irmã que está ali, que partiu sem uma perna, que teria também a outra perna amputada. Ela, naquele ato que aquela trombeta soar, aquele corpo vai se levantar da sepultura e vai ser revestido de glória, de poder e corpo glorificado. Você vai estar no seu local de trabalho, com seu tablet, com seu smartphone, você vai estar pela rua e de repente um barulho muito grande vai tomar conta do seu ouvido e vai chamar a sua atenção.
E você vai olhar de um lado e para o outro. Que barulho é este? Que som é este? O que está acontecendo? Quando você não se der conta, você está sendo arrancado, levantado por sobre as nuvens. A glória de Deus invade o seu corpo. Você está com pico de papagaio, com renite, artrose. Você está cheio de problema de doença. As vistas não estão tão boas. O fígado já não funciona. O pâncreas também não funciona. A enfermidade alojou-se no seu corpo. Mas no dia do arrebatamento, a glória de Deus virá sobre a tua vida, vai te revestir. A Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós encontraremos nós encontraremos lá no alto, lá no alto, lá no alto, lá no alto. Por sobre as nuvens estará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esperando por mim, esperando por você. Ele dirá: vinde, ó benditos do meu Pai, vinde, ó benditos. Você venceu a carne, você venceu o mundo, você venceu o pecado, você não se sujeitou, não fez aliança com o mundo, você não fez aliança com o pecado, você não fez aliança com o diabo. Vinde, recebei por herança aquilo que está prometido para vocês. Eu aguardo esse dia, meu querido. Esse 1,68 m, cor africana, ainda será revestido pela glória de Deus. Será revestido pela glória de Deus. Para Deus não importa se tu é feio, se tu é gordo, se tu é magro, se o seu cabelo é crespo, se o seu cabelo é liso, se você é grandão, se você é pequeno, se a sua autoestima é baixa ou é alta. O que importa para Deus é que tu tem a promessa de Deus e tu não faz aliança com o teu adversário. Eu tenho promessa, eu não vou ceder ao pecado, eu não posso ceder às propostas do inimigo. O diabo, ele quer fazer aliança com você, porque ele sabe o que é o céu, porque ele já habitou lá um dia. Ele sabe o que é o céu. Na verdade, ele sabia o que era o céu. Como o céu está agora, depois que Jesus ressuscitou e foi preparar morada para mim e para você. Satanás não conhece mais o céu. Ele não sabe como é o céu, que Jesus voltou para construir morada. Meu querido, Deus tem uma morada celestial para você. Deus tem uma morada reservada para você. Vale a pena você resistir à tentação, os impulsos dessa natureza adâmica, porque eu estou falando para pessoas maduras, não estou falando para criança, até meus meninos. Israel e Moisés, um está com 13 anos de idade, o outro, esse daqui tem 13, o outro vai fazer 11. E eu já converso com eles algumas coisas muito bem esclarecidas acerca do sexo oposto e dos perigos. Pai tem que conversar com o filho. Tá bom, meu irmão? Se você tem promessa de Deus, glória a Deus, zele por ela, porque ter a promessa de Deus não é tudo. O povo de Israel tinha a promessa de Deus, mas foi dominado pelo inimigo que ele não combateu. Mas nessa noite eu quero orar por você. O seu pastor vai orar por você. Se tem algo na sua vida que você precisa ser liberto, fala: Deus, eu quero experimentar uma libertação na minha vida dentro desta área. Eu não quero ser escravo do pecado. Irmãos, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Extrapolei o meu tempo e o meu horário. Tenho certeza que daqui a 2 anos, Luciano lembra de me convidar para vir aqui de novo. Para eu não queimar mais tempo desse jeito. Quando eu voltar aqui, um bocado de menino vai estar com barba e bigode. Outros vão estar casados, com esse casal aqui. Quando eu vim aqui a primeira vez, estava namorando, ele dizói nela, ela dizói nele. E hoje eu vi a aliança na mão ali. E glória a Deus, a bênção de Deus. E muitos terão
Mas há área na sua vida que você não pode brincar. Vigia, que você tem promessa de Deus. E o que Deus tem para mim e para você é coisa grande. Não aceita as bolotas do diabo. Resista em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Volto a palavra ao pastor Luciano, o dirigente, a quem de direito, e ele fará esta oração para aqueles que desejam, de fato, vencer essa natureza adâmica e alcançar a promessa, que é o arrebatamento da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a todos. Amém.